Olá, bom dia para você. Agora 9 horas e 55 minutos. Já virou o ponteiro aqui. 9 horas e 56 minutos nesse dia 1º de setembro de 2019. Opa, perdão, 2020 já, né? Tudo passando tão rápido. Alguém percebeu aí o fim de agosto? O agosto passou tão rápido, né? E nós estamos entrando agora nesse mês de setembro com um tema muito forte, de um mês do Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção aí ao suicídio, falando um pouquinho sobre depressão, um pouquinho de ansiedade. Não sei, talvez você esteja passando por isso, ou conhece alguém que está passando por esse momento sério na vida, e principalmente nesse tempo de pandemia. Eu quero convidar você, querido, nesse momento, a já dar o seu like, né, e compartilhe essa live. A informação é uma das melhores armas que nós temos em relação à prevenção. Quando a pessoa sabe do que se trata o problema, sabe das dificuldades, principalmente de depressão e ansiedade, ela pode facilmente, detectando o problema, ela pode tratar esse problema. E hoje, para bater um papo com a gente aqui, a doutora Alice Monteiro já está aqui na live aqui com a gente. Eu vou chamar essa pessoa para participar aqui com a gente. Pessoa muito especial, deixa eu adicionar ela, se ela já entra aqui com a gente nesse bate-papo aqui, nessa manhã gostosa de 1º de setembro de 2020. Que legal, hein? Vamos já chamando ela aqui, ela vai fazer algumas considerações, a gente vai falando alguma coisa. Washington Diniz, oi lá, sou de Goiânia, Goiás, mas estou sempre acompanhando suas lives. Obrigado, viu, Washington? Você que está chegando aí na live, querido, olha, pode ir fazendo suas perguntas, viu? Eu vou estar com outro, estou monitorando aqui tudo pelo computador, bem pela internet, aqui no monitor de retorno aqui. Faça a sua pergunta. Doutora Alice já está aqui, hein? Opa! Como é que tá, Bom doutora? dia, Bom Daniel. dia! Tô bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo excelentemente bom. Deixa eu aumentar aqui o seu retorno aqui um pouquinho para mim. Então, olha, obrigado aí pelo carinho de ter aceitado esse desafio, né, dessa live. No mais aí, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar hoje vai mandar uma pergunta e tudo mais. Tenho certeza que vai ter possibilidade aí de aprender muito. É ou não é, doutora? Com certeza, Daniel. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui mais uma vez participando com você e trazendo, né, relatando de um tema, como você mesmo relatou, um tema delicado, né, um tema que ainda é considerado um tabu, que é o suicídio. E a gente precisa debater, a gente precisa trazer conhecimento, a gente precisa falar muito dele para as pessoas terem conhecimento e saber acolher, não julgar, não questionar. Claro, verdade. A gente vai bater um papo sobre isso. O pessoal já está chegando aí na live, já vai compartilhando. O pessoal aí, o Washington Diniz está ali falando que ele é de Curvelano, né? Essa daqui, tá. Ele é de Curvelo, bacana. O Washington, compartilha essa live, cara. Sassá Moura também chegou. Tem um pessoal aí que está assistindo a gente. Já vai compartilhando essa live para que outras pessoas também tenham oportunidade do conhecimento, do saber. E como a doutora falou, dos grandes desafios aí desse Setembro Amarelo é realmente vencer o tabu das pessoas não falarem sobre o suicídio, porque, né, doutora, é algo assim, a mesma coisa às vezes de falar sobre sexualidade com as crianças. Os pais precisam entender que precisa falar, porque senão vai ter que corrigir lá na frente, aí é um problema danado. Apagar incêndio é terrível, é melhor prevenir com um bom diálogo, com uma boa conversa, né, com maturidade. Mandar um abraço aqui para Dilma Gomes, que acabou de chegar aqui também, uma amiga nossa aí. Obrigado, Dilma, pelo carinho da audiência. O pessoal vai chegando aqui, depois essa live vai ficar salva. Nós vamos deixar ela no Facebook, Instagram e YouTube também, vai para o YouTube. O conhecimento que a gente vai estar compartilhando aí, principalmente os conhecimentos da doutora Alice Monteiro, que é psicóloga, e vai nos fornecer algumas informações aqui sobre essa prevenção. Doutora, que a gente pode começar falando aí sobre esse Setembro Amarelo, o pessoal que está seguindo a gente? Então, Daniel, o Setembro Amarelo, ele é um mês voltado aí para a prevenção do suicídio, né? Sim. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, eles organizam nacionalmente o Setembro Amarelo. É. E o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Então, dia é um 10. mês de consciência.
Isso, dia Ah, 10 de setembro. uhum. Então, é um mês de conscientização à prevenção do suicídio, né? Sim. Só que a gente frisa bastante o suicídio em setembro, só que a gente tem que falar do suicídio em outras épocas do ano. Porque o suicídio ele não acontece somente no mês de setembro, né? O Brasil, ele, por ano, são cerca de 12 mil pessoas que cometem suicídios, né? E 90% dessas tentativas, desses casos, eles poderiam ser prevenidos. Uhum. Então, falar, é, acolher, escutar, não julgar, né? Hoje a gente vê, tá sendo quebrado? Sim, tá sendo quebrado, né? Só que ainda é um tabu. A gente ainda vê muita omissão, a gente ainda vê profissionais de saúde despreparados, educadores despreparados, Entendi. é, né? E a gente tem que trabalhar essa questão mais humana, né? Para a gente realmente estar acolhendo essa pessoa que está ali num processo de sofrimento, num processo de dor, né? Com pensamentos suicidas. A gente tem que ficar muito atento aos sinais. Então, o mês de setembro, ele vem, né, como um mês mais forte para trabalhar essas questões, para mostrar para a população que a saúde mental, ela tem que ser trabalhada, né? Que a saúde mental, quando a nossa saúde mental, ela está abalada, né, a gente está abalado emocionalmente, as chances de uma pessoa entrar em sofrimento, as chances de uma pessoa desenvolver uma doença psicológica é muito grande. Entendi. Outra coisa também que eu gostaria de falar são das doenças psicológicas, né? A população, a sociedade tem que entender que a doença psicológica é uma doença. Assim como se a gente cair e quebrar o braço, fica uma fratura exposta, tá todo mundo vendo, a doença psicológica também é uma doença. É uma Uhum. doença. A depressão, a ansiedade, transtorno de bipolaridade, são doenças, né? Entendi. Não, e outra coisa, doutora, essa fala sua aí é importante de saber que é uma doença, precisa ser tratada e as pessoas têm dúvidas sobre isso. Da mesma forma, né, tipo assim, quebrou o braço. Poxa, vai engessar ou vai só enfaixar? Precisa de um profissional avaliar, né? Primeiro, às vezes, dependendo da situação, vai ser uma tala com uma faixa, outros vai ser o gesso, outras vezes vai ter que colocar parafuso, né? Então, quer dizer, cada um vai depender de uma análise. Um profissional pode ajudar de forma mais eficiente. E a doutora Alice Monteiro está aqui com a gente ao vivo, né, para tirar algumas dúvidas também. Você que está aí, eu estou colocando aqui agora nas perguntas aqui, ó, no, perdão, no comentário, um telefone de contato que você pode mandar sua pergunta no 99990 5944, ou então você pode também mandar aqui nos comentários aqui. Se você está acompanhando agora, tem alguma pergunta? Tem algumas perguntas já separadas, o pessoal já mandou antes, viu, doutora? Daqui a pouco eu vou estar trazendo para você essas perguntas, que pode ser a pergunta de muitos aí, mas se você precisar, querido, mandar no número aqui, sem se identificar também, talvez você, poxa, eu tenho vergonha de perguntar isso aqui nos comentários e tudo mais, não tem problema, manda, né, no número que eu te enviei aqui, 99990 5944, e fala, olha, eu quero perguntar isso, mas eu tenho vergonha, não tem problema, aí a gente vai preservar a sua identidade aqui e vai fazer a pergunta aqui para a doutora, para ela tirar essa dúvida, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Então, mande sua pergunta no 99990 5944, é o mês de prevenção aí ao suicídio, Setembro Amarelo, e a doutora Alice aqui batendo um papo com a gente. Doutora Alice, a gente sabe que esse Setembro Amarelo, você falou que ele já foi instituído há algum tempo, mas de lá para cá, o que tem mudado assim, no sentido de melhorias? Você, como profissional da área, percebe que desde da organização do Setembro Amarelo, mês que fala-se mais forte, mudou alguma coisa ou ainda é uma realidade ainda distante essa mudança que você, como profissional, gostaria de ver? Daniel, mudar mudou. Ainda está distante? Sim, ainda está distante, né? Porque mesmo a gente debatendo, mesmo tendo Setembro Amarelo, mesmo tendo vários tipos de campanhas de conscientização, ainda é uma realidade distante, né? Uhum. Para que servem essas campanhas? Para colocar para as pessoas que o suicídio ele existe e ele está aumentando, né? Principalmente aí nos jovens.
Então, o amarelo, por exemplo, ele chama muita atenção. Hoje a gente tem as praças iluminadas com a cor amarelo, tem vários projetos sociais. Então, as pessoas elas estão debatendo mais. Mas o acolhimento, o levar para a rede de saúde, ainda é escasso por conta da omissão. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais campanhas tiver, melhor para conscientizar a nossa sociedade. Mas ainda é uma realidade muito distante. Por exemplo, quando um jovem tenta um suicídio, vai para o hospital, será que ele é bem recebido pela equipe que está lá? Será que não existe mais julgamentos? Será que ele é bem acolhido? É. Será que ele é direcionado depois para outras áreas de saúde, para os outros profissionais, para uma equipe multidisciplinar? É verdade, essa é uma informação muito pertinente. Alguns relatos que eu tive ao longo do tempo, eu também converso com muitas pessoas em relação a esse tema, né? E o relato que tem-se que, infelizmente, não, a assistência não é tão carinhosa, vamos dizer assim, com com esse tipo de atendimento, né? Então, quer dizer, mas claro que vai de profissional para profissional. Existem profissionais e Sim, amadores, vamos dizer ali, nessas áreas, né? Mas o que a gente sabe é que a pessoa que tentou suicídio, se ela tivesse, infelizmente, conseguido finalizar, teria uma perda irreparável. E aí, o profissional de saúde que recebe essa pessoa ali, ela precisa entender que, né, tenho uma fé muito forte no cristianismo, tenho certeza que a doutora também entende isso, e Deus dá uma nova chance. E aí as pessoas precisam de fomentar esse amor, né? Tratar com amor aquilo que a pessoa está sentindo. Então, às vezes, não é julgar, a senhora falou muito bem aí, desculpe falar, a senhora, poxa, novinha, é do da senhora. Mas, poxa vida, tratar disso com amor. As pessoas estão tendo problemas com isso, né? As pessoas, infelizmente, elas tratam essa questão do suicídio ainda, igual você disse, como um tabu. E nessa live de hoje nós vamos tratar sobre isso e falar muito sobre essa questão aí. E a gente precisa estar fortalecido com informações. Tanto o pessoal da área de saúde, tratando com amor esse tema, quanto também o pessoal aí das redes sociais que estão passando por momentos de depressão ou ansiedade. Até coloquei isso como um título, um subtítulo, né? Depressão ou ansiedade. Poxa, né? O que a doutora pode falar para a gente aqui sobre depressão ou ansiedade? Nós sabemos que a depressão está ali no túnel do passado e a ansiedade no túnel do futuro. E a gente percebe que a gente precisa viver o agora. Mas quem está preso no passado com a depressão, doutora, fala alguma coisa aí para a gente. então, Daniel, depressão, né? Tem uma frasezinha que resume que as pessoas que estão muito ligadas ao passado. A ansiedade é a pessoa que está muito ligada ao futuro, né? A depressão e o transtorno de ansiedade são doenças. A primeira coisa que a sociedade tem que entender é que são doenças. Não é para chamar atenção, não é frescura, é uma doença. Uma doença que precisa ser tratada, né? Depressão vai afetar o humor da pessoa. Às vezes ela não vai ter vontade de sair da cama, mas ela não vai conseguir sair da cama. Então vamos pensar, a pessoa já está em sofrimento total, já tá desamparada, se sentindo a pior pessoa do mundo, se sentindo um peso, né? Aí tem pessoas que não apoiam, então tem pessoas que julgam. Qual que é a chance dessa pessoa querer existir? É verdade. Nenhuma, né? É, Qual que vai ser o sentido dessa pessoa? Só abrindo um parênteses aqui na sua fala, doutora, a Dilma Gomes falou assim, olha, eu achava que quando a pessoa está depressiva, tinha de tratar a cabeça da família também, porque a família, nesse caso, não ajuda, só prejudica chamando a pessoa de doido, né? Porque, Exatamente. É Dilma? Dilma, Isso mesmo, Dilma. A gente precisa tratar a pessoa, a gente precisa tratar os familiares, o parceiro, os filhos, a parceira, as pessoas que estão em volta, os educadores, os policiais, os profissionais de saúde. A gente precisa humanizar a nossa sociedade, né? Então é um todo. Porque a pessoa, ela precisa de ajuda, ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de suporte. E não só o suporte profissional. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai procurar uma terapia,
ela vai fazer geralmente ali uma vez na semana, cerca de 1 hora. Então é muito pouco. Então a gente precisa, né, dos familiares, a gente precisa desse suporte lá fora. E como eu estava falando, a pessoa que tem depressão, ela já está lá no fundo do poço. Então ela precisa de mãos, ela precisa de pessoas que a ajudam, que a acolhem. Então é muito importante a gente não julgar a dor do outro, a gente não questionar, a gente não relacionar com espiritualidade, com religião, com falta disso, com falta daquilo, porque não é. É um declínio lá na saúde mental da pessoa, está afetada. A ansiedade. Muitas pessoas têm dificuldade em identificar o que é uma crise ansiosa. Quando que essa ansiedade ela está sendo excessiva? Então, gente, a ansiedade, ela faz parte do nosso sistema de defesa. Todas as pessoas têm ansiedade, é uma emoção. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para quando essa ansiedade ela começa a afetar o nosso desenvolvimento. Ah, Alice, como assim? Quais são os sinais? Insônia, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, taquicardia, que é o coração acelerado, dificuldade para falar com as pessoas, né? Geralmente a pessoa fica mais introspectiva, dificuldade para se alimentar, oscilação no humor, né? Tem pessoas que sentem um abafamento, né? O famoso nó na garganta, uma dificuldade para respirar, uma sensação de morte mesmo. Então são pessoas que se preocupam muito, né? Que gostam muito de produzir. Então, as críticas para essas pessoas é algo muito complicado, né? Então, se você identificar que a sua ansiedade, ela tá dando sinais para você, ela tá afetando o seu dia a dia, procura uma ajuda profissional antes que ela comece a evoluir para um transtorno. É verdade. E a ansiedade... Pode falar. Pode falar. E a ansiedade e a depressão são fatores também que culminam nas tentativas de suicídio. Porque a pessoa está em sofrimento, né? A gente escuta muito assim, mas tá chamando atenção, não é isso não, não dá conta de fazer, não faz. Para a pessoa, gente, não é assim. Para a pessoa é muito complicado, né? É muito difícil a gente entender, a gente sentir a dor do outro, a gente nunca vai poder sentir a dor do outro. Mas a gente tem que compreender que cada pessoa vai fazer uma amarração do problema diferente. Pode falar, Daniel. Sentir a dor do outro, né? Reciprocidade, né? Isso resume-se em amor, né? A palavra de Deus, eu gosto muito da leitura da Bíblia, lá em Filipenses 4:4 fala sobre não andarem ansiosos por coisa alguma, né? E aí a doutora fala assim, olha, é um sistema de defesa a ansiedade, tanto é que foi tratado lá há muitos anos atrás, as palavras ali, a palavra de Deus falando sobre ansiedade. E a doutora falando que é um mecanismo de defesa. E é importante isso, né? A gente fazer algumas prevenções, saber aonde a gente está pisando, né? Tem alguma coisa que vai acontecer lá no futuro e tal. Você sabe de algumas mudanças que vão acontecer na sua vida e o seu cérebro automaticamente já vai fazendo algumas prevenções para você saber aonde você vai pisar. Só que quando isso se torna excessivo, igual a doutora estava falando, isso se torna prejudicial. Então, se você está andando aí, às vezes, um pouco ansioso e tal, calma, relaxa. Nós vamos responder aqui algumas perguntas. O pessoal já está ficando ansioso. A gente não vai trazer ansiedade para ninguém, né, doutora? De todo mundo. O pessoal está falando aqui, o Washington Diniz, ele falou que, na opinião dele, Covelo tem uma grande taxa de suicídio. Muito mesmo. E devemos intensificar as ações. Então, uma das melhores ações é falando sobre isso. Então, por isso que a gente está aqui numa live, o pessoal vai estar multiplataforma, você que está aí, você que está acompanhando agora, clique no compartilhar aí. A melhor tática para a gente conseguir diminuir isso é um fator, isso é social e também social, de saúde, enfim, tem um monte de coisa envolvida, político, saúde pública, um monte de coisa, né? Mas eu e você, como cidadãos, nós podemos também fazer a nossa parte. Uma live dessa, olha, a doutora Alice poderia estar atendendo agora e ela decidiu atender centenas de pessoas ao mesmo tempo numa live e sem custo nenhum, dando algumas dicas para a gente. Então, quer dizer, é algo que você que está aí na live acompanhando agora, você pode dar um like, curte aí essa live e já compartilha com alguém, já manda na sua linha de tempo lá, para que outras pessoas possam ter a oportunidade, talvez, de fazer uma pergunta.
Porque, às vezes, querendo ou não, a pessoa não tem condições, às vezes, de pagar uma consulta com um psicólogo, apesar que não é tão caro assim, né, doutora? Mas é importante você compartilhar essa live para que outras pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo aí na realidade. Então, o Washington está falando aqui que devemos intensificar as ações, além da informação. Doutora Alice, você consegue enxergar outras ações aí para que a gente consiga diminuir ainda mais a taxa de suicídio? Então, Daniel, algumas já estão implantadas, né? Que é a CVV, Centro de Valorização à Vida. Então, as pessoas aí que querem, né, ser acolhido, ser ouvido, né? Lá são profissionais que vão te ouvir, não vão te julgar, né? Então, a pessoa pode estar ligando no 188. É, no momento que estiver sozinho, né, em casa, que se sentir confortável para ligar, né, para não ter aquele medo, né, de ser ouvido, então tem o Centro de Valorização à Vida. Hoje tem os projetos sociais, né? Eu fiquei muito feliz esse ano porque a gente está vivendo um período de isolamento social, que é um período que a gente sabe que é muito difícil. Eu até vi um comentário aqui, eu não lembro o nome Lady da Di, pessoa. ela falou assim, olha, em Isso, momento ela. de distanciamento, que acredito que pode prejudicar ainda mais a mente das pessoas. Essa doença abalou profundamente várias outras pessoas. Exatamente, né? Então, a gente pode pensar que a depressão, que a ansiedade e outros transtornos psicológicos, eles aumentaram mesmo, né, nesse período de pandemia. E eu fiquei muito feliz porque teve muitos profissionais, não só da área da saúde, mas em outras áreas também, que criaram projetos, né, Uhum. que para ajudar, para auxiliar essas pessoas também que estão tendo mais dificuldade com o isolamento social. Né? Uhum. Tem profissionais de educação física, tem nutricionistas, tem psicólogos, tem médicos. Então eu fiquei muito feliz porque é uma maneira também de você estar acolhendo, de você estar ouvindo, de levar uma escuta profissional, uma escuta terapêutica para a pessoa. E Verdade. eu e mais 5 psicólogas, nós criamos também um projeto voluntário, né? Para quem quiser olhar, seguir lá, é @essencialmentepsi. É um projeto Qual que voluntário. é o Instagram, doutora? Deixa eu colocar aqui o pessoal aqui nos comentários, arroba. Essencialmente Uhum. Psi, PSI. Oi, perdão, não entendi. Psi, PSI. Ah, tá. Ok, já vou colocar aqui nos comentários para você que está acompanhando aí. Depois acessa lá o Instagram e siga lá para você entender mais sobre esse projeto, esse programa voluntário. Fala mais para a gente, doutora. Isso. É um plantão psicológico, Daniel, que é voltado também para esse período de pandemia, onde as pessoas estão tendo mais dificuldade com o isolamento social, onde as pessoas, né, tendem a ficar mais depressivas, mais isoladas, mais ansiosas, Uhum. né, dificuldade com luto, dificuldade para lidar com a rotina que foi interrompida. Não é uma terapia, tá? É um momento de escuta e de acolhimento dessas pessoas. Então, quem tiver tendo aí algum tipo de dificuldade, né, em relação aí ao Covid-19, ao isolamento social, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos aí para ajudar, para orientar, para atender, para acolher, né? E para Legal. informar, porque a comunicação ela deve existir, né? A depressão, aqui no Brasil, nós somos nós diante de todos os países do mundo, nós estamos em primeiro lugar na depressão. É sério isso aí. Sim, olha para você ver, 12 mil pessoas suicidam por ano aqui no Brasil. No mundo inteiro é mais de 1 milhão de pessoas. Olha o tanto de pessoas que nós estamos perdendo por ano. É muita Então, gente. por isso é importante mesmo a gente falar, a gente debater, a gente comunicar, a gente ouvir o outro, a gente buscar ajudar, né? Os pais ficarem atentos, as famílias, os educadores, né? Aos sinais. Será que as pessoas conseguem identificar quais são os sinais dessas doenças? É isso mesmo. Podia dar algumas dicas em relação a isso, hein, doutora? Sobre essa questão desses sinais. Tem alguma. Até uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou fazer ela, da Manuela Pereira. Mas antes eu quero só falar um comentário aqui. Você vai falar Uhum. dos sinais. Acho que aqui tem uma moça aqui, o nick dela fala Sassá, Sassá, eu não entendo aqui. Deve ser Samara, alguma coisa assim. Fala assim, eu acho que tem casos de suicídio por adolescentes por muito uso de drogas. É um sinal? Sim, Daniel, é um sinal e a droga também é um fator de risco, né?
que leva uma pessoa a fazer uso de droga? O que leva uma adolescente a fazer uso de droga? Tanto a droga quanto a bebida, elas podem estar camuflando algum sintoma, algum sinal, né? Às vezes a pessoa se sente excluída. Aí com a bebida e com a droga, ela pode ser aceita em determinados grupos, né? Ela pode estar sentindo um vazio muito grande, onde a droga e a bebida elas podem ocupar esse vazio. Aham. Então são fatores de risco. Só que a gente deve pensar que são momentâneos, né? A pessoa vai beber, a pessoa vai usar a droga, mas é momentâneo. Depois que o efeito passar, o problema, a dor, o sofrimento vai estar lá do mesmo jeito. Então a melhor maneira é, da gente resolver, né, o que a gente está sentindo, esse sofrimento, é procurar uma ajuda profissional, né? E principalmente se for uma equipe multidisciplinar, que vai trabalhar o ser humano na sua integralidade, vai trabalhar o ser humano como um todo. Então, a droga e a bebida geralmente é para camuflar esse vazio, essa dor, esse sofrimento. É uma válvula, né? É um escape. Só que é um escape disfuncional. Entendi. Doutora, beleza. Uma coisa que falou aqui sobre sinais, né? Tá falando sobre Uhum. sinais, tem mais alguns sinais, e depois eu quero fazer. Chegou aqui um comentário aqui, o pessoal que está acompanhando, o pessoal que está no trecho, né? Tem o Washington, ele está mandando aqui no PV aqui falando sobre que está em Goiânia agora, e ela é caminhoneiro do Brasilzão, tá rodando aí, mas acompanhando a live da gente, legal, né? Então, o Que pessoal legal. está rodando, mas quer saber sobre esse assunto, né? O pessoal chegando aí, dando bom dia, Léo Acioli. Mas tem mais alguns sinais, além do uso de entorpecente, uso de bebida, as pessoas refugiam nisso, às vezes para esconder alguma coisa. Mas existem outros sinais assim mais claros, evidentes aí, sobre como a pessoa está dando alguns sinais fortes para o cometimento do suicídio. Sim, Daniel. Eu gostaria só de mandar um abraço para minha colega de trabalho, a Sabrina Carneiro, que também está acompanhando a gente, tá? Que também é psicóloga. Legal. Então, Daniel, tem sim, tem muitos sinais, né? Ó, a droga, a bebida, a alimentação, né? A compulsão alimentar também, né? A gente deve ficar atento, porque é uma maneira também de estar camuflando, né? O que a pessoa está sentindo. Principalmente, a compulsão alimentar, ela está relacionada à ansiedade, né? E a gente já sabe que a ansiedade é um fator de risco. Geralmente a pessoa ela tende a ficar mais introspectiva, mais reclusa, desanimada. A gente pode também ficar muito atento às redes sociais, né? Às frases, às postagens. Geralmente tem os pedidos de socorro, os pedidos de ajuda, né? Ocultos ali nas mensagens. E às vezes bem diretamente também, mensagens bem abertas falando dessa questão de desaparecer, de sumir, de morrer, que está se sentindo que não é importante, que é impotente, que é incapaz. Então, essa dúvida de capacidade também é um fator também muito forte. Automutilação, né? Os pais aí, os familiares, devem ficar muito atentos à automutilação, os educadores também. Eu sinto que os professores, os policiais militares, eles têm uma grande importância também nesse cuidado, né, com os nossos adolescentes, com as pessoas também que estão em sofrimento. Então, a automutilação também é um sinal. Essa automutilação, geralmente, ela acontece no punho, na barriga e nas pernas. Pode acontecer em outras partes do corpo? Pode. Mas a maioria são nessas partes, principalmente aqui no braço, tá? Alice, por que a pessoa faz isso? É uma forma da pessoa estar sentindo alguma coisa. O que muitas pessoas que estão aí sentindo um vazio, sentindo um sofrimento, elas queixam é dessa falta de sentido, falta de sentir. Então, esses cortes, né, eles não são para chamar atenção. Esses cortes, eles são formas de estar sentindo algo, sentindo alguma coisa. Ou também para descontar alguma coisa que eu estou sentindo. Por exemplo, frustração, raiva, né? Então tem os cortes. Então é um sinal também para os familiares, para os amigos ficarem muito atentos, desculpa. Tristeza, desânimo, dificuldade para alimentar,
dificuldade para fazer alguma coisa que antes já estava na rotina, né? Falta às aulas, queda no desempenho escolar, desinteresse. Tudo isso são sinais, né? Então, se a gente perceber que uma pessoa ela está mais para baixo, ela está mais desanimada, ou que ela está mais acelerada que o normal, devemos ficar atentos aí, né? Oferecer a escuta, né? E fazer o encaminhamento dessa pessoa para um profissional. Entendi, doutora. Realmente são muitos sinais aí. A família, os educadores, como você disse aí, tantos outros que fazem parte do ciclo familiar e de amizade também, por que não, né? Vi uma postagem diferente aí, olha, chama a pessoa no privado, chama no chat, né? Quero ressaltar isso, porque a gente sentir a dor do outro, numa sociedade tão corrida, tão rápida, igual a gente está vivendo, né? Não é fácil também, mas a gente tirar um tempinho ali, bater um papo, gravar um áudio, mandar, quem sabe, um versículo da palavra de Deus, né? E eu quero até perguntar isso para a doutora sobre isso, a questão da espiritualidade, a psicologia, ela defende isso também, ou ela vai por meios mais téticos ou táticos ou terapêuticos, e o que a psicologia trata em relação a isso e os princípios aí da doutora também? Então, Daniel, segundo a Organização Mundial de Saúde, a espiritualidade é algo muito importante, né? A espiritualidade, quando eu falo, eu não estou falando só da religião, né? Eu estou falando do lado espiritual mesmo. Então, quando a pessoa ela tem fé em alguma coisa, quando ela tem uma crença, né? Vai ajudar ela a fortalecer esse sentido, né? E a ficar nesse plano. Então, a pessoa pode sim encontrar forças na espiritualidade. O que a gente não pode é julgar o comportamento do outro, né? E justificar esse comportamento pela falta de religião, pela falta de Deus, pela falta de fé, né? Porque é um problema de saúde mental. Então tá aqui, né? Os hormônios das pessoas, os neurotransmissores, eles estão todos desregulados. Mas a espiritualidade, ela vai ajudar sim. Né? Entendi. Quando a gente crê em alguma coisa, quando a gente acredita em alguma coisa, as chances da gente acreditar que vai dar certo, que vai melhorar, que vai passar, é muito grande. Verdade. Isso como se torna um porto seguro, né? E a gente sabe que, igual você citou super bem, não é a religião, é a fé. Alguns chamam de ser supremo, nós acreditamos que é em Deus, né? O Criador, enfim. Mas a importância das pessoas estarem voltando a sentir isso. Como a doutora falou, quero fazer um paralelo aqui rapidinho. Ela disse na psicologia que as pessoas se cortam, né, o pulso e tudo, para sentir alguma coisa. E na espiritualidade, quando a gente sente a presença de Deus, a gente está bem conosco, sabendo que nós somos a imagem e semelhança do Criador e a gente pode tudo, porque, afinal de contas, a própria palavra de Deus, para quem é cristão e está acompanhando a gente agora, sabe que Jesus fala que tudo posso naquele que me fortalece, né? E quem nos fortalece é Deus. Então é importante a gente estar buscando isso, né? Mergulhar ali uma imersão na espiritualidade para sair fora dessa depressão ou da ansiedade, né, doutora? Tem uma pergunta aqui que eu Sim. quero trazer para a doutora. A pessoa se identificou aqui, falou assim, olha, ela chama Manuela Pereira, falou assim, como identificar os momentos de ansiedade quando eles já se tornaram tão comuns no dia a dia? É uma pergunta aí, como identificar os momentos de ansiedade quando eles já se tornaram tão comuns no dia a dia? Então, Emanuela, não é isso, Daniel? Manuela. Então, Emanuela, como eu falei, né? A ansiedade, ela vai ter, todo mundo vai ter, ela faz parte do nosso sistema de defesa e ela existe para proteger a nossa existência, né? Por termos ansiedade, que nós temos o hábito de estar usando a máscara, né? Para proteger a nossa existência. Então, a ansiedade, ela é importante. O que a gente deve atentar é para quando essa ansiedade, ela começa a exceder. Como que ela excede? Como eu falei anteriormente, quando ela começa a afetar o meu desenvolvimento. Quando eu tenho dificuldade para desligar do que eu estou fazendo, quando eu quero ficar produzindo o tempo inteiro, quando eu não me permito ter um minuto de descanso, quando eu não me permito ter um momento de lazer.
Esses sinais, eles estão te alertando para essa ansiedade excessiva. E se a gente não cuidar dessa ansiedade excessiva, ela pode desenvolver, né, um transtorno de ansiedade ou até mesmo um transtorno de ansiedade generalizada. Então, percebeu os sinais? Não está conseguindo controlar sozinho? Procura uma ajuda, né, para não desenvolver em um transtorno. Entendido. Realmente, palavras aí da doutora Alice ajudando aí o pessoal aí respondendo perguntas. Se você tiver mais alguma pergunta, já deixei o número aí nos comentários, a gente já vai caminhando aí para 30 minutos de informação com qualidade para você. E eu quero que você compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas possível. Então, uma outra pergunta que eu quero trazer para a doutora aqui é se é possível se livrar de um pensamento suicida. Aí eu estou falando agora da pessoa, né? A gente falou muito do convívio, mas a pessoa está passando ali para o momento, está assistindo a gente agora, está passando por um momento de estresse, de depressão, ansiedade excessiva, enfim, é possível se livrar. Aí a pessoa já está pensando já besteira já. É possível a pessoa se livrar desse pensamento? E Sim, como? Daniel, é possível. É possível. Não é fácil, é muito difícil, né? O pensamento suicida, os pensamentos ansiosos, são pensamentos que geralmente vêm muito fortes, né? No período de estresse maior, de frustração maior. Quando a gente tem um pensamento de tristeza, a tendência é a tendência do nosso cérebro é lançar mais pensamentos de tristeza. Então a gente tem que pensar que tudo na vida da gente são ciclos. A gente inicia e fecha os ciclos. Por exemplo, o dia, a gente inicia e termina. A semana, a gente inicia e termina. Então a gente tem que pensar que esse sentimento de desânimo, de tristeza, de dor, de sofrimento, ele vai passar. Assim como o sentimento de alegria, de tristeza. Então tudo na vida da gente passa. Só que o que acontece? A gente segura tanto esse sentimento, segura tanto esse pensamento, que ele vai ficando cada vez mais forte, né? E aí a pessoa, ela passa a ter a certeza que a única coisa que vai resolver é a morte. E não é. Tem outras formas, né? Saudáveis. Então é importante a gente confrontar esses pensamentos, né? Como que a gente confronta? Se pergunte: será que essa realmente é a única alternativa que eu tenho? Será que eu não estou, como que chama? Vendado, né? Será que eu não estou vendado? Tem outras possibilidades, né? Não vai acabar aqui, né? Olhar para trás, olha o tanto de coisa que você já passou, o tanto de obstáculo que você já venceu, né? Eu entendo que é muito difícil a gente trazer essa força o tempo inteiro, né? Nem sempre a gente consegue, mas é possível. Então, confronte esses pensamentos, né? Tem outras formas, tem outras soluções, né? São fases, são ciclos. Então, confrontar esse pensamento. Se ficar muito forte, procura uma ajuda, liga lá no CVV, procura um projeto social, procura uma pessoa para você conversar. Eu sei também que conversar é muito difícil, né? Às vezes a gente não consegue, a gente até quer, mas não consegue. Temos muitas e muitas pessoas que deixam de procurar uma ajuda profissional por ter dificuldade para dialogar, dificuldade para conversar. Então, se você não consegue conversar, procura alguém, abraça essa pessoa, fica um pouco com essa pessoa, mas não tire a sua vida. A vida da gente é tão preciosa. Então, por mais aí que você esteja passando dor, sofrimento, por mais que você esteja lá no fundinho do túnel e não esteja vendo uma saída, tem outras saídas, né? Né? Graças ao universo, nós temos muitas pessoas hoje, muitos profissionais que querem ajudar e que estão dispostos a ajudar. Como eu já falei aí, né, dos vários profissionais que estão abertos para ajudar agora nesse período de pandemia, né? Temos projetos, então procure ajuda. Se você já está identificando que você não está conseguindo sozinho, que os pensamentos estão ficando muito fortes, procure uma ajuda. Procure um amigo, procure uma pessoa que você saiba que vai conseguir te acolher, que não vai te julgar, mas não deixe de procurar e de confrontar esses pensamentos. É verdade. Tem jeito, tem saída, né, doutora? Grandes cartas, assim, dos relatos que eu percebi aqui, fazendo uma pesquisa, o pessoal deixa, às vezes, alguns recadinhos antes dessa decisão, né, tão trágica. Fala sobre questões de relacionamento,
questões financeiras, questões familiares, de traição, são coisas assim que, com uma boa orientação, uma boa respirada e tocar o barco ali, você poderia, tocar a vida ali de forma plena, né? Buscando a plenitude de vida, sem precisar de tirar a vida. Então, quer dizer, um problema financeiro, quebrou, poxa, reergue de novo, teve que um problema de relacionamento, busque saídas para isso, né? Porque, poxa vida, né? A gente Daniel, é bem se a certo e pessoa, precioso. Oi, doutora, pode se a falar. pessoa, vamos supor, a pessoa é casado, tem filhos, é, terminou a outra pessoa terminou com ele o relacionamento. Se ele sentir, né, que aquilo ali está impactando muito a vida dele, já é o primeiro sinal para ele procurar uma ajuda, para ele conseguir com aquele profissional, né, fazer essa amarração desse problema, né, e tentar encontrar outras possibilidades. O ser humano, né, eu costumo falar isso infinitamente, que o ser humano, nós seres humanos, nós somos seres de possibilidades, né? Uhum. Então, se não deu certo esse ciclo aqui, por mais que doa, por mais que machuque, a gente consegue ressignificar, a gente consegue fechar para a gente iniciar outro. Então, nós somos seres de possibilidade. A gente tem que trabalhar essa consciência, a gente tem que ampliar essa consciência nossa. Por mais que doa, tem outras possibilidades e tem o ressignificar. A gente não vai mudar o que aconteceu, lógico que não, mas a gente pode ressignificar para a gente lidar melhor com o que aconteceu com a gente. Exatamente, muito bom. Doutora, a gente já está caminhando aqui para 40 minutos de live, eu acho que já falou bastante aqui, já deu algumas dicas, a gente vai deixar aqui o seu Instagram e tudo, para a pessoa interagir e tudo mais. Porém, tem uma outra pergunta aqui, eu achei muito legal, aqui da Gláucia Monteiro, falou assim, ó, bom dia, eu quero saber se depressão tem cura. Tá aí, doutora. Então, Daniel, vamos pensar o seguinte: tem tratamento, né? A pessoa ela tem que buscar o tratamento e ela vai ter que se policiar, né? Identificar os sintomas ao longo da vida dela. Por quê? Ela já teve depressão uma vez. Ela vai fazer um acompanhamento, né? Espera-se que faça um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Mas pode ser que em algum momento da vida dela, né, ela tenha novamente esse desânimo. Então, se ela não conseguir fazer essa amarração, ela pode desencadear a depressão de novo, né? Então, eu acredito que o ser humano, que nós seres humanos, a gente tem que ter esse processo de identificação, de acolhimento com a gente mesmo, de cuidado com a gente mesmo, policiar-se, né? E fazer os tratamentos adequados, né? Então, assim, tem cura? Tem cura, né? Se você fazer o tratamento direitinho, vai ter cura. Só que pode ser que em algum momento da vida você desencadeie de novo. Uhum. Então, tem cura, entre aspas, né? Porque eu posso desenvolver isso depois, se eu não conseguir fazer essa amarração. Mas o ideal é que a pessoa procure um tratamento para ela ter uma qualidade de vida melhor. Compreendo. Isso para tudo, para qualquer tipo de transtorno. Hum. Fazer tratamento e ter em mente que psicólogo, que psiquiatra não é para doido. Nós estamos aí para ajudar mesmo a sociedade, para ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Tem isso muito, né? A gente, só para estender mais um pouquinho aqui sobre isso, esse, entre aspas, mais uma vez, tabu, né? Sobre procurar uma ajuda psicóloga ou até psiquiatra, falando que não vou, eu não tô doido, né? E o primeiro passo, então, é reconhecer sobre isso, doutora. Sim, Daniel, né? A gente tem que desconstruir esses conceitos, né? Ou melhor, esses preconceitos acerca da nossa saúde mental, né? É uma doença, desenvolvi uma doença, procurar ajuda. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai procurar um remédio para dor de cabeça. Então, Exatamente. quando a gente tem um sofrimento emocional, um sofrimento aí relacionado à nossa saúde mental, a gente também tem que procurar um profissional. A gente tem que procurar esses medicamentos. Exatamente. Então, chazinho às vezes resolve, mas um profissional habilitado,
também ajuda demais. Um chá de camomila calma, uma boa leitura da palavra de Deus também conforta, nos trazendo para a caminhada. Também tem essas questões aí do paliativo, né, que podem funcionar também, mas se você identificou aí, olha, está tentando, não está conseguindo, converse, fale sobre o assunto, procure ajuda de um bom psicólogo. Eu estou aqui falando com uma excelente psicóloga, mas existem outros profissionais, não só em Curvelo, mas em todo o Brasil, todo mundo. Tem bons profissionais, procure referências de pessoas que... hoje eu recebi um comentário, não lembro onde mais, né, em alguma das minhas plataformas, falando que, elogiando muito o seu trabalho. E eu fiquei muito feliz porque, literalmente, eu faço das palavras dessa pessoa as minhas palavras, uma pessoa profissional competente. Nós tivemos a oportunidade em 2018 de estar na rádio comunitária falando sobre isso, uma semana inteira sobre o tema de suicídio. Aquela série mexeu muito comigo, né? O tema suicídio mexe muito comigo, mas em 2018, depois eu vou deixar aqui no link, aqui, principalmente aqui dessa live no Facebook, vai estar só no Facebook, depois você volta aqui no Facebook e vou deixar também talvez no YouTube também o link dessa série de 2018, onde a doutora Alice falou também com a gente num dia que a gente falou com um psicólogo, com a doutora Margarete, uma psicóloga, falamos com o pastor Eduardo, falamos com um psiquiatra, enfim, falamos com várias pessoas, foi uma semana inteira falando sobre isso e foi fantástico. Vou deixar o link na descrição aqui da live, e você vai poder voltar e assistir sobre essas entrevistas com outras óticas, né? Na ótica da espiritualidade com o pastor Eduardo Miranda, foi show de bola também, com a doutora Margarete, da delegada da polícia também, sobre a ótica da segurança pública, enfim, sobre a psiquiatria também. Foi uma série show de bola. E a gente percebe aqui a doutora Alice, de 2 anos para cá, com a mesma simplicidade, o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo profissionalismo e com muito mais bagagem, né? Depois de ter passado aí por 2 anos de vários atendimentos, vai pegando a bagagem, um pouquinho de cada um, tiquinho, transformando, entregando esse conteúdo para a gente aqui com grande, mas uma riqueza de detalhes muito forte. Obrigado, viu, doutora Alice, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Daniel, né? O programa que a gente fez, né? A semana que a gente fez falando do suicídio de 2018, foi, se eu não me engano, a primeira vez, né, que eu entrei dentro de uma rádio para debater de um tema, né? Para mim foi super válido. E de lá para cá, a caminhada ela só tem ficado mais intensa, né? Então agradeço muito a você, agradeço muito a Rádio Comunitária, né? Fico muito feliz, né? E fico mais feliz ainda por saber que eu tenho na minha vida pessoas assim, maravilhosas, né? Que me ajudaram, que me apoiaram, que foram suporte, que me impulsionaram, né? Então, se eu estou nessa caminhada hoje, se eu estou me transformando nessa profissional hoje, foi por conta de vocês, né? Então, agradeço imensamente. Agradeço também a todas as pessoas que participaram. Tem minha tia aqui participando, a Aline Sampaio, né? Agradeço todo mundo que participou. E você vai fazer outros vídeos com outras pessoas para a gente convidar o pessoal? Não, por hora não. Eu acho que esse assunto pode ser que a gente tenha alguma possibilidade em relação a isso. A gente vai estar falando mais nas redes sociais. Eu peço o pessoal aí que siga Alice Monteiro PSI, arroba Alice Monteiro PSI. Ela vai tratar mais sobre isso no Instagram dela. A gente vai estar compartilhando algumas informações. A gente vai estar fomentando isso nas nossas redes sociais. Como eu disse, é um assunto que mexe muito comigo e eu gosto muito de falar sobre isso, né? De levar essas informações, e hoje a doutora Alice aqui tem essa oportunidade com a gente e eu estou muito feliz. E as pessoas que estão aí, compartilhe a live. Você que assistiu até agora, clique aí no botão compartilhar. Você que vai assistir depois também, compartilhe. Pode ser que a abordagem que a doutora Alice trouxe para a gente seja um destravar na mente de algum amigo, algum parente que está passando por isso. A gente precisa desse destravar mesmo, né? E é só através da informação que a gente vai conseguir fazer isso. Ficando em silêncio, o tabu vai continuar e a gente precisa quebrar isso, né, doutora? É verdade, Daniel. Lembrar as pessoas, né? Para ter mais humanidade, né? Uma com as outras, ter mais empatia, né? E se informarem, acolherem, né? Buscar algo, de alguma forma ajudar o outro, né? Ser humano, né? Resumindo, é ser humano, tá? Muito obrigada, então, Daniel. Ó, grande beijo para você. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima. Olha, tamo junto, pessoal aí, compartilha essa live. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Nós estamos juntos até depois do fim. Deus abençoe. Um forte abraço e shalom. Tchau, doutora. Tchau, tchau.